Bom dia, pessoal. Meu nome é Rony dos Santos Nascimento, sou professor residente e vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar um pouco sobre adaptação dos seres vivos. Primeiramente, eu venho falar os tópicos da nossa aula, os pontos mais principais, e esses são: o que seria adaptação, como primeiro tópico; como segundo, como acontece a adaptação; terceiro tópico, o que seria um ecossistema; próximo tópico, você já ouviu falar em ecologia; próximo tópico, adaptação aos fatores não vivos; em seguida, adaptação e cadeia alimentar; e por último, teia alimentar e fluxo energético. Sendo assim, o primeiro, né? O que seria adaptação? Os cientistas consideram a adaptação qualquer característica de um ser vivo que o torna integrado ao ambiente e aumenta suas chances de sobrevivência. O que isso significa? Então, adaptação é qualquer modificação que torna um indivíduo mais apto para aquela região, para aquele determinado ambiente. Então, se o animal tem uma característica que vai facilitar ele viver naquele local, isso é considerado uma adaptação. E essa adaptação não ocorre simplesmente em um organismo. E essa adaptação também, como muitos pensam, não é dada à circunstância do ambiente. Não é assim. Vamos supor o seguinte: vamos dizer, um animal que vive em uma região muito fria. Então, por ele viver numa região muito fria, ele cria características para sobreviver àquela condição. O pensamento não pode ser assim. Isso não é esse motivo, não é esse caminho para a adaptação. O que acontece é o seguinte: o ambiente vai ter características neles que vai selecionar. A palavra-chave é essa: selecionar os organismos que são capazes de viver ali, que têm adaptação para aquelas condições. Então é o ambiente que seleciona os animais com determinadas características, e não é o animal que vai adquirir características por causa do ambiente, certo? Mais para frente eu explico melhor, eu acho que vai ficar claro. Então, como eu já estava falando, como acontece a adaptação? Ela faz parte de um processo denominado evolução. Então, é uma parte que compõe o sistema de evolução. O que ocorre ao longo das gerações está acontecendo a todo momento nos ecossistemas. Então, a todo momento, e esse movimento não para, que é o movimento de evolução e o movimento de adaptação, ele é constante. Então, ele não para em hipótese alguma. E está acontecendo a todo momento. E ele não se restringe somente a um indivíduo de uma população. Sim, mas como toda a população sofre pequenas alterações, e essas alterações podem ficar e pode ser benéfica, e se for benéfica ela tem maior chances de ficar na população, certo? Então vamos em seguida. Aí, voltando, né? Deixa eu explicar novamente. Então vamos só para deixar mais claro. O que seria adaptação? Ela faz parte de um processo denominado evolução, que acontece ao longo das gerações. Então são pequenas modificações em uma espécie que vai dar sucesso a ela durante a sua sobrevivência. Entendeu? Próximo. O que seria um ecossistema? Se a gente mencionou anteriormente que o ser vivo vive no ecossistema. E o que seria mesmo um ecossistema? Ecossistema é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores
não vivos de uma determinada região. Então, basicamente, é o conjunto de fatores vivos e fatores não vivos, certo? Então, isso inclui todos os animais, inclui também o sol, que é a luz, o vento, a água, os minerais, todos os compostos inorgânicos. Então inclui tudo o que a gente vê ao nosso redor, certo? Que nem, como eu já citei, fatores vivos, pode ser chamado também fatores bióticos. Como a gente está trabalhando em ciências, né? O cientista tem uma mania um tanto quanto peculiar de colocar vários nomes para uma coisa só. Então, fatores vivos pode ser chamado também de fatores bióticos, como também fatores não vivos podem ser chamados de fatores abióticos, o A de negação, bióticos de vida. Então, organismos que compõem uma comunidade biológica. Então, todos os animais estão dentro de um ecossistema como fatores vivos ou fatores bióticos. E outra peça fundamental que compõe o ecossistema é os fatores não vivos, que é o chamado fatores abióticos, como a luz, o ar, a água e todos os outros compostos inorgânicos, certo? E agora uma perguntinha, você já ouviu falar sobre ecologia? E o que seria ecologia? Ecologia nada mais é do que o estudo e as interações entre os seres vivos e o ecossistema. Então, é a linha da ciência que vai estudar as relações entre ambiente e ser vivo e ambiente. Então, essa área do estudo que vai avaliar e mensurar essas relações é chamada de ecologia. Certo? Então, se um cientista quer estudar, por exemplo, como é que está se comportando uma população, vamos supor aqui mais próximo de nós, uma população aí na Serra. Eu quero saber como é que está vivendo uma população de lagartixa que vive aí na Serra. Então, ele está estudando a ecologia de população. Certo? E por aí vai. Agora vamos para um próximo tópico, que é adaptações aos fatores não vivos. Como eu já citei anteriormente, o ambiente ele está em constante mudança e ele gera barreiras que podem limitar organismos não adaptados àquela situação. Então ele pode excluir aquele animal daquele ambiente, certo? E para isso, alguns animais foram selecionados com algumas adaptações. E como a gente pode separar essas características da seguinte forma, como a baixa temperaturas. Então, tem regiões do nosso planeta que é predominante com baixas temperaturas. Então, seria inviável para um animal, vamos dizer assim, um animal daqui do trópico, viver nessas regiões. Ou seria inviável, assim, a grosso modo, de qualquer animal viver nessas condições, porque são condições extremas. Como é o caso lá do Polo Norte, que temos os ursos lá, os ursos polar, Polo Norte e Polo Sul. E então, professor, você disse que é muito difícil de um animal viver nessas condições, mas você acaba dizendo que tem animais lá. É claro, por causa das adaptações que esses seres tiveram ao longo de milhares de anos, certo? E quais são essas características? A primeira que a gente pode citar é o acúmulo de tecido adiposo. Como, se vocês não sabem o que é adiposo, seria gordura. Então, o animal, no período que ele está ativo, ele vai lá se alimentar. Seu organismo tem uma facilidade de acumular gordura, porque
a gordura, para quem não sabe, é um ótimo isolante térmico. Então eles criam debaixo dessa pelagem uma camada espessa de gordura em todo o corpo, com isso que vai impedir que ele perca calor para o ambiente. Então facilitando a vida dele nesses ambientes. Outra questão também que pode ser, sim, professor, mas o animal ele não tem muito tecido de reserva. Então ele pode fazer a questão, ele pode ter uma adaptação para essas condições, que é a migração. Então, dependendo do período do ano, essa região vai ficar muito quente, essa região vai ficar muito fria. Então, expulsando esses animais. Então, esse processo de saída dessa região é chamado de migração. É outro fator adaptativo das espécies para viver nessa região. Então, quando está muito frio ou quando não tem alimento em uma determinada região, os animais costumam migrar, que nem é o caso desses pássaros aqui, que migram das regiões no inverno para regiões mais quentes, certo? Ah, sim, professor, mas alguns animais não conseguem se deslocar por muito, que nem é o caso das aves, se deslocam por grandes distâncias. Outro fator também que apresenta para adaptação para baixas temperaturas é a questão da hibernação. Então, a grosso modo, seria um sono bem pesado. O que acontece nesse sono bem pesado, né? O animal ele vai procurar um local seguro para dormir. E nesse processo, seu organismo entende que o ambiente está chegando em uma época que vai ter pouca comida, então ele tem que diminuir o metabolismo. Então esse animal ele vai dormir e vai acordar somente quando voltar à estação onde vai apresentar mais comida. Então seu metabolismo vai baixar. O que é que isso implica? Que ele vai gastar menos energia. Porque se ele ficar agitado, correndo para lá e para cá, ele vai gastar mais energia, ele vai perder a reserva energética dele, aí ele vai sofrer com frio, e isso pode levar à morte dele. Então o organismo cessa um pouco a queima de gordura, a queima de reservas de energia. Então ele fica ali hibernando, ele fica ali descansando, vamos dizer assim. E outra questão também é a questão dos pelos, né? A questão dos pelos, que esses animais em ambientes frios, eles vão ter uma pelagem mais grossa. Outra questão também é que em regiões frias, como aqui é o caso, ó, perceba que o focinho dele é um focinho curto, extremidades curtas, para que a perda de calor seja menor, certo? Agora vamos falar um pouco sobre adaptações a fatores não vivos na questão do ambiente com pouca água, certo? Pouca água disponível. A gente já falou um pouco sobre animais, agora vamos falar um pouco sobre plantas, porque plantas sim apresentam características adaptativas, porque é um ser vivo e ela tem que sobreviver. Ela tem que resistir às condições do ambiente. Então, elas, durante esses milhares de anos, apresentaram características para conseguir sobreviver. E ambientes com pouca água, a planta pode apresentar, e é o caso aqui, a troca. Então, esse aqui é uma cactácea. Percebam que ela tem vários espinhos, e ela não apresenta folhas. Por quê? No período de evolução dessa espécie, ela teve um determinado tempo que ela perde as suas folhas no local de espinhos. Por que essa perca de folhas é benéfica? Porque no espinho ela vai perder muito menos água, porque se ela tivesse uma folha. Então, o pouco de água que ela tem, ela vai conseguir reter, porque ela perde pouco para o ambiente, certo? Por isso que ela consegue viver em terrenos assim. Percebam que aqui é rocha, então o solo é muito raso aqui. Então, choveu, ela tem que absorver, e essa que absorver, ela tem que perder com muito pouco ou quase nada para o ambiente, porque senão ela pode morrer
porque a chuva é pouca, é escassa, a água é escassa. E outro caso também, com plantas também, é a questão das raízes. Então, a planta vai concentrar esforços para produzir raízes profundas. Para quê? Porque essas raízes profundas, ela pode descer e encontrar um lençol freático ou uma reserva de água ali embaixo que mantenha ela mesmo nos períodos secos. Então, geralmente, quando você vê uma árvore muito grande e mesmo na estação seca ela continua verde, muito possivelmente é que ela, ao descer suas raízes, ela encontrou lençol freático, que essa água agora vai servir para ela, para as questões de reprodução e de vivência dessa espécie. Mas, professor, eu vejo também que na estação seca, ou quando tem pouca água, as plantas também perdem folhas. Isso é sim outro ponto de adaptação para regiões secas ou regiões com pouca água. Porque veja só, eu já falei que pelas folhas a planta perde muita água. Então a planta percebe, pelos estímulos do ambiente, que o ambiente está ficando seco, está ficando com pouca água. Então ela diz o quê? Eu vou perder minhas folhas agora para eu reter água. E quando tiver chuva de novo, ou quando tiver água disponível no ambiente, eu produzo folhas novamente e vou fazer os meus processos de fotossíntese. Então, é um jogo de perca e ganha. Perco e ganho. Que o ser vivo tem que estar sempre balanceado nessas condições. Porque senão, repito novamente, o ambiente vai e exclui essa espécie do ambiente. Porque ela não tem adaptações suficientes para sobreviver naquele ambiente. Certo? E esses processos de raízes muito profundas, perca de folha na estação seca, perda das folhas em local, e espinhos no local, esses processos não ocorrem novamente, para reforçar, não ocorrem em um indivíduo. Não foi assim, de hoje para amanhã a cactácea agora vai ter espinho, pof. Não. Teve um processo de evolução. Lembre que o processo de adaptação é um processo evolutivo. Então foram milhares de anos de modificações, de adaptações para chegar ao que é hoje, para ter essas características, certo? E esse processo está acontecendo a todo momento. Não para o processo de adaptação, certo? Agora vamos falar um pouco sobre adaptações e teias alimentares. Percebam que os animais, de uma forma geral, eles precisam se alimentar de alguma forma. As plantas se alimentam no sol, pegando sua energia do sol, e os animais precisam se alimentar de outros animais ou até mesmo das plantas, certo? Quando o animal se alimenta de uma planta, ele ganha o nome de herbívoro. Então ele se alimenta de plantas. Então o nome dele é herbívoro. Quando o animal se alimenta de carne, esse animal é chamado de carnívoro. Então lembrando, se alimenta de planta é carnívoro. Se alimenta de carne, carnívoro. Desculpa, perdão, repetindo novamente. Se alimenta de plantas, herbívoro. Se alimenta de carne, carnívoro. E temos também a classe dos onívoros. Esses animais que se alimentam tanto de plantas como de carne. Então, é um exemplo. Nós somos onívoros, porque a gente tanto se alimenta de carne como se alimenta de plantas, certo? E dentro dos carnívoros temos também outras especificações, que é a questão de animais que se alimentam de carne, certo? Só que se restringem a um tipo de animal. Então, quando ele se restringe a peixes, ele pode ser chamado de piscívoro. Quando esse animal se alimenta exclusivamente, ou sua base é fundamentada em insetos, podemos chamar eles de insetívoros. E quando animais que se alimentam de coisa, de cadáver, como é o caso dos urubus, a gente pode chamar ele um carnívoro necrófilo. Então, ele é um carnívoro necrófilo. Assim como os tubarões não. Assim como os
os camaleões os camaleões, eles podem ser chamados de carnívoros insetívoros, certo? Porque ele se alimenta de outros animais, mas a dieta dele é balanceada em insetos, certo? Próxima tabelinha, para que você dê pause no vídeo aí e assista e vejam outros animais, certo? E sua classificação. E agora vamos falar outra questão também, que é a chamada adaptação e cadeia alimentar, certo? A cadeia alimentar pode ser dividida em cadeia alimentar terrestre e cadeia alimentar aquática. E o que seria essa cadeia? É essa conformação aqui. O Sol está aqui com sua energia, mandando para as plantinhas, né? Elas fazem fotossíntese, conseguem retirar energia da luz solar, transformando em outras substâncias, que essas substâncias servem de alimento para os consumidores primários. Esses consumidores primários vão servir de alimento para os consumidores secundários, que está representado aqui pelo sapo, que vai servir de alimento para os consumidores terciários, que é, no caso aqui agora, uma serpente. E por fim, os consumidores quaternários. Então seria o topo dessa cadeia, certo? Dessa cadeia alimentar terrestre. Então, fonte de luz que produz que as plantas sempre vão ser o produtor primário. Aí vai ter o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Muito simples, muito fácil de lembrar, certo? Então, mas, como na ciência, nada é simples. Tudo é complexo, mas nada é impossível de se aprender, certo? Então, não poderia ser somente essas pequenas interações. Antes de eu entrar mais fundo nas coisas, vamos falar um pouco sobre... percebam que, nesse exemplo, vamos dizer, se algum animal desse morrer, ele vai ficar no ambiente e pronto? Não. Aí por isso que vai entrar a questões dos decompositores, que são importantíssimos para essa configuração existir. Porque se vem energia, o produtor produz energia, e vamos dizer que essa planta morre, essa energia que está ali, ela tem que voltar para o sistema. E quem é que faz isso? Os decompositores. Então vamos lá, de novo, produtor, que vai servir de alimento para o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor final ou quaternário. E quando esse animal morre, os decompositores vão transformar essa matéria orgânica em matéria mineral, que vai servir novamente para os produtores produzirem energia, para que esse ciclo fique sempre se repetindo, certo? Agora a gente pode falar um pouco sobre adaptação em cadeia alimentar aquática. É basicamente a mesma coisa, só que acontece na água. Então temos aqui a garça, o peixe, o lambari, o caramujo e as plantas de fundo. Então vamos lá, lembrando, tem o sol, vamos imaginar, tem o sol. Aí as plantas aqui são os produtores primários, isso mesmo, produtores primários. Os caracóis, os caramujos, são consumidores primários, lambaris são consumidores secundários, o peixe maior, consumidores terciários e a garça, o consumidor quaternário, certo? E na água também vai ter a questão da decomposição, porque precisa esses animais mortos ou restos de fezes desses animais têm que ser decompostos para servir de nutrientes para os produtores, certo? Mas não é tão simples assim, mas é fácil de entender. Se você já entendeu até aqui, o restante vai ser bem mais simples.
que agora é a questão da teia. Porque veja só, aqui, ó. Professor, mas você pode dizer, professor, mas eu já vi peixe grande, ele não se alimenta de lambari, ele não se alimenta de piaba, ele se alimenta de plantas. Então, existe sim uma relação entre esses peixes, entre esse peixe e essa coisa. Mas na questão da cadeia, é esse sentido, somente. E na questão, aí por isso que o conceito de teia alimentar foi criado. Porque essas interações são bem mais complexas do que somente uma linha que leva de um ponto a outro. Percebam que, ó, todos os animais existem diversas relações, como é o caso aqui, ó, das plantas, certo? Elas vão produzir sementes, frutos que podem servir de alimento para rato, gafanhoto, para tartaruga terrestre, para tartaruga, enfim, para coelho. Então, vai servir de alimento para várias espécies. Que essas espécies vão servir de alimento para outras espécies, que essas espécies vão ser, e assim sucessivamente. E todas essas têm relações diretas também com o produtor primário. Não é preciso, vamos dizer aqui, nem sempre um gavião ou uma onça vai ser o final da cadeia. Ele pode se alimentar, vez ou outra ali, de uma plantinha, de uma coisa. Então ele passa a ser um consumidor primário, certo? E abaixo dessa teia toda, sustentando essa organização, temos os decompositores, que vão servir para transformar essa matéria orgânica desse ser vivo ou das suas fezes em material inorgânico, para que as plantas possam absorver e voltar o ciclo novamente. Agora vamos falar um pouco sobre fluxo gênico. Fluxo energético. O que seria isso? Percebam que, lembrando lá daquela famosa frase, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Então a energia ela não se perde ou ela não se cria do nada, ela sempre se transforma. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Então vamos lá, ó. Temos o Sol aqui como a fonte de luz inicial. Essa luz vai chegar nas plantas, que são os produtores primários. E para essa conversão de luz para a planta, para transformar essa luz, essa energia que está vindo em forma de luz, e energia na forma de alimento para os animais, ela precisa ela gasta energia. Então, uma parte dessa energia é gasta nessa transformação. E essa energia que está guardada aqui nessa planta, quando ela serve de alimento para outro animal, que é o caso do coelho aqui, novamente o coelho vai ter que gastar energia para transformar essa energia dessa planta em energia para ele. Aí, mais uma vez, perceba, ele gastou energia, tá vendo a setinha? Então ele gastou energia. Então desse montante que estava aqui, já foi gasto para aqui, para a planta produzir a energia dela. Já de novo, o coelho gastou energia, essa energia tá vindo daqui do começo, ó. Então ela tá gastando novamente. E quando outro animal vai se alimentar desse coelho, perceba, ele vai alimentar desse coelho, ele vai gastar mais energia para produzir a sua, certo? No processo de digestão, por exemplo. Então ele vai ter que gastar energia para produzir a energia que ele precisa. E por fim, a águia ali, ó, representada, ela vai se alimentar dessa lontra e vai gastar energia porque ela vai ter que caçar, ela vai ter que digerir esse animal. Então há um gasto de energia. Não é toda a energia que ela come que ela vai absorver, certo? Então veja que o fluxo energético começa alto, que aqui ó, 100%, vamos supor, e vai caindo até o final, até o final da cadeia ou da teia, certo? Então esse mecanismo de transformação de energia é chamado de fluxo energético. Então é a passagem de energia. E o que é importante de saber aqui é que cada passagem dessa vai ser
perdida um pouco dessa energia. Não é 100% que vai chegar lá no final, mas sim uma fração desse 100%. Certo? Mais uma imagem para ficar mais claro ainda. Então veja as setas aqui, ó. Aumento do nível trófico. Então aumentou a cadeia. Então saiu, ó. Opa, perdão. Aí vamos lá. Aqui. Ó, saiu do produtor. Saiu do produtor. E foi lá para o consumidor quaternário. Ó. Saiu do produtor. Aqui, ó. Os produtores. Veja aqui, ó o quanto de energia. Tá vendo? Representado por essa barra. Ó, quando chega lá em cima. Ó o tantinho. Como é pequenininho a barra. Então, quando aumenta o nível trófico. Ó, aumentou o nível trófico. Há uma diminuição proporcional à disponibilidade energética. Então, quanto maior o nível trófico, menor a energia contida ali, certo? Sendo assim, muito obrigado pela atenção e eu deixo um recadinho aí para vocês. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatinhe. Mas o que quer que você faça, continue seguindo em frente. De qualquer jeito. Muito obrigado e até a próxima.